Bom dia, eu sou Gabriel Menezes, meu nome é Gabriel Menezes e eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com a agrofloresta, o que isso transformou na minha vida, como isso afetou nas minhas opções. Então, me apresentar um pouco, eu sou nascido na cidade, fui nascido no Rio de Janeiro, me criei em São Paulo, na capital, e não tinha muita relação com a natureza, assim, né? Com o ambiente rural. Mas tinha um avô meu que tinha um galinheiro grande na casa dele, tinha roça, tinha tudo. Isso em plena São Paulo, na década de 80 e 90. E eu acompanhava muito ele. Isso sempre me traz. Ele sempre vem comigo nessa história aí. Quando eu tinha, na minha adolescência, fui pro interior de São Paulo e ali comecei a ter um contato mais intenso com o ambiente rural. Mas isso ainda não tinha mudado nada nas minhas perspectivas como perspectivas futuras da vida adulta. Fui estudar no interior do Paraná e lá foi quando eu comecei a me envolver com essa história de agroecologia. Eu fui estudar em Maringá, estudei administração e economia lá. Acabei não concluindo nenhum dos dois cursos, mas me deu a oportunidade de conhecer em um dos aspectos, conhecer o grupo de agroecologia de Maringá, que foi também uma das pontes para o que eu faço hoje. Em 2005, fui para Goiás, auxiliar na gestão de um evento, e lá conheci a tal da permacultura e pude trabalhar com diversas pessoas de capacidade profissional muito elevada, assim, de alta capacidade, pessoas de alto nível, assim. E isso foi muito especial para mim. Porém, eu fazia sentido toda aquela questão do planejamento da área, zoneamento, setorização, mas eu acabei tendo uma caída especial pela tal da agrofloresta. E ali conheci um parceiro de trabalho, que hoje é um parceiro de trabalho, que é o Namastê. E à medida que o tempo foi passando, a gente foi afinando os laços, aprofundando o trabalho, e hoje a gente trabalha junto. Assim que eu voltei de Goiás, a minha opção foi ir para a roça. Então, mesmo ainda voltei a estudar, resolvemos criar uma história numa chácara, lá em Maringá mesmo, e minha companheira Thalita abraçou a história junto comigo, e fomos. Então foi um casamento meu com a roça e da Thalita comigo. Nossa, né? Eu com ela, eu com a roça. E ali eu comecei a colocar em prática, como um laboratório, diversas das experiências que eu tinha vivido e aprendido durante o ano de 2005 inteiro. E é muito interessante como que a agrofloresta traz resultados extremamente rápidos e muito fácil de observar. Não é fácil da gente mensurar isso tudo, ou às vezes de organizar essa informação, mas na prática a gente consegue enxergar isso com muita clareza. Foi nesse momento que eu tive a clareza da minha opção de que eu gostaria de estar no meio rural, de estar na roça. E aí comecei a focar com esse objetivo. Fui para Campo Grande na sequência,
onde tive a formação muito bacana, com um casal muito especial, lá no IPEMA. IPEMA não, perdão. No Instituto Cerrado Pantanal, com o Sky e com a Ivone. E nesse momento me retomou alguns laços com alguns amigos que acabaram estando lá na mesma formação. Fizemos uma formação extensiva e no retorno voltei a Maringá. Ficamos 3 meses em Campo Grande. Voltando a Maringá, pude começar a trabalhar com terceiros, né, da assistência técnica para sistemas agroflorestais. Algumas pessoas confiaram no trabalho, viram que ele tinha possibilidade de resultado, confiaram e colocaram suas áreas para poder assistir tecnicamente o trabalho. Então isso foi um trabalho que sempre me vem à memória. Foi o trabalho no sítio no Céu de Santa Fé, lá com o Fábio. Sou muito grato pela oportunidade, e um trabalho que já vem sendo continuado lá. Na sequência fui tocar uma área no interior de São Paulo, em Birigui, onde foi o maior desafio para que eu pudesse me sentir capaz de fazer um trabalho profissional na agrofloresta, que foi a implantação de 16 hectares de uma área e cooperação mecanizada. Eu não tinha experiência quase nenhuma com mecanização, tive que me aprofundar muito, e me aprofundar muito no planejamento. Foi muito especial que a pessoa abriu essa possibilidade e pude aprender muito nesse período. Então fizemos todo o planejamento das áreas, a implantação, e depois ele continuou tocando. Na sequência, nós não tínhamos área rural, não tínhamos nada, não tínhamos sítio, não tínhamos nada, mas tínhamos o objetivo de estar na roça. Então sempre buscando oportunidade de estar na roça e trabalhar com agrofloresta nessas áreas. Tive um outro trabalho no interior de São Paulo, que foi coordenando a implantação de um espaço, de um laboratório de sustentabilidade. E nesse momento, meados de 2008, 2009, comecei a afinar com o Namastê para a gente começar a trabalhar junto. Trabalhar a formação e assistência técnica de uma forma mais organizada. E esse trabalho foi concluído. Voltei a Maringá novamente e recebemos de presente uma área na zona rural de Maringá, onde a gente pôde começar a fazer um trabalho, mas na sequência já nos mudamos aqui para a região metropolitana de Curitiba, onde nós pudemos vender a área de Maringá, comprar essa área aqui e começar a trabalhar aqui, onde tem um trabalho muito interessante com as feiras orgânicas. O clima é muito distinto do que eu já conhecia também. E foi o pontapé para que nós pudéssemos estar chegando direto ao consumidor. Então, produzindo ao invés da assistência técnica. Continuo com o trabalho de assistência técnica junto à Simbiose Agroflorestal, a empresa a qual sou sócio, junto com o Namastê e com a Jéssica, que estão aí com palestras também nesse simpósio online. Então hoje a gente está na roça, tenho trabalhos fora. Hoje minha
minha renda não é proveniente 100% do trabalho na roça. Porém, hoje, como nós estamos na feira de orgânico do Passeio Público em Curitiba, uma feira maravilhosa, um espaço maravilhoso para a gente poder se relacionar com as pessoas que estão consumindo aquilo que nós produzimos e que dá uma visibilidade também para o que pode ser a produção agroflorestal. Na mesma feira a gente está com o pessoal da Coopera Floresta, então nós nos fortalecemos como produtores agroflorestais e a gente sente que as pessoas têm uma necessidade de firmar esse propósito de que é possível ir para o campo. Você não precisa só estar na cidade. A geração de alimento, ela é proveniente do campo. Então, as pessoas acabam se esquecendo que ninguém vai comer um papel moeda. E que ninguém vai comer um aparelho telefônico, ninguém vai comer as suas ações no banco e nem nada disso. Que o alimento que sustenta esse corpo é o alimento proveniente da roça. E para a roça estar viva, é só agrofloresta. Variando com das suas áreas, aonde ela vai ser produzida, como ela vai ser produzida, né? Com relação a como o ambiente se comporta, mas a gente sabe que o corpo maior, que é o planeta, só vai estar saudável se a gente fizer agrofloresta. Não existe outra forma que eu enxergue de fazer agricultura que não seja fazendo agricultura florestal, que é a forma onde a forma que a natureza se comporta nesse espaço. Quando eu conheci a agrofloresta, ela passou a fazer sentido para mim por isso. Porque eu vinha no processo da universidade, acompanhando os produtores orgânicos, e a produção orgânica, ela só muda os insumos, porque a forma de aplicação, a forma de implantação, de cultivo é a mesma, é só a troca de insumos. Então, vou trocar 6 por meia dúzia, então vou trocar os insumos provenientes de uma indústria petrolífera pelos insumos provenientes de aviário de peru, aviário de frango, ou de uma indústria que faça insumos orgânicos, mas os insumos estão vindo de fora. Logo, num balanço final, eu estou extraindo mais do que eu estou deixando. E a lógica da agrofloresta é somar, otimizar os processos para somar no resultado final e não para sugar no resultado final. Então, otimizando os processos da agricultura, a gente vai conseguir ter um resultado final positivo, né? Positivo com relação àquele que nós iniciamos. Isso que me fascinou, porque quando eu estudava economia, um dos princípios, um dos 10 princípios econômicos era que o mercado se rege pela, eu não me lembro exatamente, mas se rege pela lei da escassez. E aquilo não caía a minha ideia, porque a minha ideia quando eu fui estudar economia era como articular os produtos para atender as necessidades das pessoas. Isso para mim era economia, como articular os recursos para atender as necessidades das pessoas. E aí acabei chegando num ponto de que as necessidades das pessoas ela está distorcida, né? Então qual é a real necessidade do ser humano, das pessoas, do ambiente? E nós não podemos nos alienar desse aspecto, que só as pessoas que têm necessidades. Então eu sou uma célula de um organismo muito maior. Então esse organismo todo tem necessidades. Então eu, como elemento desse organismo, quais são as minhas necessidades reais? Aí comecei a entrar nos meandros
da história, ainda na economia, da história do pensamento econômico, a história da economia, e a gente foi vendo toda aquela história da Revolução Industrial, antes um pouco, né, mas depois culminando aqui na Revolução Industrial, as guerras, Revolução Verde, e como a universidade que eu estava tem um viés também da economia agrícola, pude conversar bastante com meus professores lá sobre essa situação, e isso foi me clareando. Voltando ao assunto que a gente estava conversando antes, então, falando de Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial foi um dos primeiros motes assim, que levaram ao êxodo rural, onde as pessoas estavam mais envolvidas no campo e acabaram indo ficar nas proximidades das indústrias. Isso já foi um primeiro passo, né? O segundo passo foram as guerras que aconteceram. E com as guerras, na sequência do final das guerras, da Primeira e Segunda Grande Guerra e as guerras pequenas que tiveram em menor escala, foi gerado muito resíduo, muitas indústrias que ficaram ali sem utilidade. O que foi que gerou esse uso de herbicidas, fungicidas, adubo químico, que são todos provenientes dessas indústrias, né? Então, o adubo químico é produto da indústria que produzia pólvora, né? E os explosivos, que são sais, basicamente sais com base de petróleo. O herbicida é o famoso agente laranja, que foi usado na Guerra do Vietnã, que eles passavam, pulverizavam aquilo, e aí eles matavam todas as folhas das árvores, e aí os Vietcongs eles eram vistos por quem sobrevoava, né? E eles conseguiam acessar eles e os esconderijos deles, que eles tinham muitos esconderijos na floresta. E assim vai. E aí o que acabou tendo esse controle. Foram criando esse controle das sementes, da biotecnologia, para a reprodução das sementes que eles teriam controle de onde reproduziria, como reproduziria, qual que seria a produtividade delas. Foram trabalhando tudo isso em laboratório, que é muito que acontece hoje, né? Então essa foi a Revolução Verde. E a indústria dos armamentos dos tanques de guerra viraram os tratores que nós temos hoje. Então é nítido assim, se a gente tiver clareza de observar as indústrias, como elas foram como que foi transformado o uso das indústrias, né, para não se perder todo aquele investimento que tinha sido feito. E mesmo assim hoje continuamos com guerras declaradas, guerras não declaradas, a troco de nem as próprias pessoas sabem para que é. Na verdade é para poder, né? Querendo poder sobre alguma história. E hoje a agricultura, basicamente, ela é vista como uma indústria também, né? A indústria agrícola, né? A indústria agropecuária, onde nós produzimos não alimento, nós produzimos commodities, nós produzimos matéria-prima para outros produtos, produzimos mercadoria para bolsa de mercados de futuro, e isso traz uma instabilidade para o agricultor, tanto para o pequeno, tanto para o grande, mas mais para o pequeno agricultor, com relação à segurança do que ele vai comer amanhã, porque não se planta mais alimento. São poucas as áreas, poucas as áreas onde as pessoas produzem alimento. As pessoas estão mais preocupadas em produzir, colher, receber aquilo que ela colheu, entregar para a cooperativa, ou para a processadora, ou para o silo, ou para o atravessador, receber aquilo e daquilo ir no mercado, em algum outro lugar, e comprar o seu próprio alimento.
todas as linhas de crédito. Todas as linhas de crédito, sem contar as linhas de crédito da Pronaf, que é para agricultura familiar. Todas as linhas de crédito estão condicionadas ao pacote tecnológico. Se você não assina, que você vai usar, eles não te liberam dinheiro. E eles só liberam dinheiro mediante... eles vão liberando o dinheiro para compra dos insumos. Eles só liberam mediante comprovação de uso dos insumos. Semente, adubo, herbicida, fungicida e os biocidas todos que temos aí. Então isso é um grande problema para o agricultor. A agroecologia, né, falando num termo mais amplo, um pouco mais amplo do que agrofloresta, mas a agrofloresta abraça tudo isso também. Mas a agroecologia surge como uma ciência para unir, juntar os elementos que trazem a sustentabilidade para a criação de ambientes propícios à vida. E eu vejo como prioridade para o pequeno agricultor, não só para o pequeno agricultor, mas para todos os agricultores, mas quero colocar um pouco o enfoque aí para o pequeno agricultor, que é a minha condição hoje, não só como técnico, mas como pequeno agricultor. Então a minha propriedade é pequena, todo o trabalho é feito manualmente, tem algumas máquinas, mas máquinas pequenas, máquinas que eu consigo lidar com ela manualmente, só como um homem operando a máquina, e a produtividade dela não é tão grande, mas a prioridade para o pequeno agricultor e para a agricultura em geral deveria ser a produção de alimentos. Então, se o agricultor, se a pessoa, se o ser humano que está envolvido com o meio produz alimento, ele não tem por que se preocupar com as instabilidades do mercado como ele se coloca. Se eu tenho alimento na minha casa, eu não preciso me preocupar com a inflação do arroz, do aipim, da batata, do tomate, do feijão, porque eu tenho aquilo garantido. Eu sei que eu dou conta de produzir aquilo. Só que a maior parte do alimento que o ser humano consome, que o ser humano é um animal de grande porte, são alimentos provenientes de floresta. Seja da clareira da floresta, ou seja de uma floresta estabelecida. Seja da clareira da floresta, como o milho, tomate, feijão, o aipim, o gergelim, a alcachofra, o brócolis, a couve-flor e todas as demais plantas que necessitam de uma insolação um pouco maior, mas que podem coexistir com outras plantas no mesmo espaço. Seja de plantas de floresta formada, como as frutas, como a manga, o abacate, a goiaba, o araçá, a pitanga, a jabuticaba, a erva mate, o pinhão, o pequi e assim vai, né? Dependendo da localização que essa área esteja. Então, o que a gente tem que priorizar é a produção de alimento. E como a gente vai produzir alimento num sistema agroflorestal? A história da agrofloresta é transformar os processos e não somente fazer uma troca de insumos como vem sendo feita na agricultura orgânica. Se manteve hoje na agricultura orgânica, se mantém o mesmo processo, porém tem a troca de insumo. A proposta da agrofloresta como técnica e tecnologia para a produção de alimentos é a transformação do processo produtivo em si. Enxergar o processo de produção, o processo de acumulação de vida numa área que está destinada à produção de alimento para o ser humano também, transformar esse processo produtivo, onde tem um acúmulo de vida. Então, vou entrar numa área, eu tenho que ter a certeza de que eu vou deixar aquela área melhor do que quando eu entrei.
E hoje o que acontece, na maior parte das vezes, a pessoa entra na área e suga e deixa pior do que quando ela entrou. Essa é a diferença do manejo convencional para o manejo agroflorestal, ou o manejo com base na estrutura da floresta. Então tem que olhar a floresta, tem pessoas que vão falar muito melhor disso e vão discorrer sobre esse tema que estão discorrendo nesse congresso, muito com mais profundidade do que eu agora, falar de como funciona a estrutura da floresta e por que fazer agrofloresta na região tropical. A gente está em região tropical, aqui nós temos árvore, a estratégia da natureza aqui é acumular vida, aqui não, em todo lugar, é acumular vida, e o manejo agroflorestal vem propor isso. Trabalhar com consórcios, trabalhar com plantas que coexistem, que elas podem coexistir, e criar um sistema para longo prazo e não para curto prazo, não monocultivos. Então, o que nós devemos buscar também para o manejo agroflorestal são técnicas ancestrais dessa forma de cultivo. A gente sabe, talvez não pelos livros, que eles não retratam isso, não foi estudado porque não se tem registro disso, mas podemos perceber com o trabalho que a gente já vem fazendo, já vem se aprofundando, que antigamente se fazia agrofloresta, se trabalhava com consórcios muito mais do que se planta, do que se monocultiva hoje o solo. Basta a gente perguntar para pessoas de 2, 3 gerações anteriores à nossa como que era cultivado, como que eles cultivavam a terra, alimento. E tem consórcios muito consagrados aí, como o milho, abóbora, feijão e dentre vários outros, né? Tem etnias indígenas que plantavam o pequi na cabeça do aipim, da macaxeira, que sabia onde estava, e as frutas todas sempre junto com a macaxeira para pontuar. E não só os consórcios, e outra técnica muito consagrada também são o pousio das áreas, né? Os povos tradicionais dessa região do planeta demoravam cerca de 30, 40 anos para entrar numa mesma área e fazer um manejo, né, de baixar toda aquela área para produzir alimento do aberto, da clareira, novamente. Agora vamos passar um pouquinho para falar um pouco da produção do pequeno produtor, né? E o que eu falo para o pequeno produtor, a gente consegue adaptar também para um produtor maior, para um médio produtor, para um grande produtor. Mas aonde eu quero focar minha produção? Eu, pequeno produtor, você, pequeno produtor, você que também está se formando para ser um técnico, para trabalhar com assistência técnica, aonde eu quero focar a minha produção? Aonde aquela pessoa que eu estou atendendo, aonde ela quer focar a produção dela? Como que a gente vai chegar nessa resposta? Então, primeiramente, o que eu gosto de comer? Feijão. Feijão? Bom, eu gosto de comer feijão. Então eu tenho que pensar numa área onde eu vou conseguir ter feijão, onde eu vou conseguir ter um aipim, onde eu vou conseguir ter tudo aquilo que eu gosto de comer. Uma manga, um abacate, um kiwi, uma uva, uma sementinha de aroeira pimenteira para botar na comida. Enfim, o que eu gosto de comer. Depois desse ponto, o que eu gosto de plantar. O que eu tenho aptidão de plantar, o que me dá gosto plantar. Eu gosto de ver plantar. Eu posso às vezes nem gostar de comer, mas o que eu gosto de plantar e ver crescer? O que me dá prazer de botar na terra e ver aquilo crescer, até me dar frutos, até eu colher aquilo. O que me dá esse gosto? Mandioca cresce. A mandioca cresce? A árvore da mandioca.
E o outro ponto, depois de levantado esses dois pontos, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de plantar, eu vou para o ponto assim, quais são as aptidões da minha terra, né? Da minha área. O que eu consigo tirar na minha área? Considerando alguns aspectos. Então, algum desses aspectos a serem considerados. A geografia, posicionamento, né? Qual é a face que está a minha área? Minha área tem uma face sul muito grande, está numa face norte, é plano, não é plano, é plano ou é íngreme, tem água próximo, não tem água próximo, está afundado num vale ou está mais por cima, qual a altitude da minha área também, qual o clima envolvido, qual o clima que eu estou inserido, né? Qual é o regime de temperatura, qual que é a faixa de temperatura média, como acontece o frio nessa área, né? Como que é o calor, como são as temperaturas máximas, qual que é o ritmo, qual que é o ritmo de chuvas, né? Como que acontecem as chuvas? As chuvas caem, elas são espalhadas durante o ano, elas estão num pedaço do ano só. As chuvas acontecem mais no período do verão, onde o sol está mais longo, né? Ou acontecem do final, né? Quando começa a ficar os dias mais curtos. Tenho água disponível para irrigação, né? Isso também é um ponto a ser considerado, dependendo do que nós vamos produzir. Outro ponto é quais são os canais de escoamento da minha produção. Primeiro, eu vou estar me alimentando. E como a natureza é tão maravilhosa e tão abundante, que nunca a gente consegue comer sozinho aquilo que a gente planta. Seja um pé de alface, seja um maço de rúcula, seja uma couve-flor, seja a produção de um pé de pepino, ou a produção de uma abóbora, seja um pé de manga, sempre a natureza nos dá muito mais do que nós necessitamos, né? Então sempre tem um excedente, E como eu vou comercializar esse excedente? Ou não só comercializar, mas como que eu vou escoar esse excedente? Levantar na tua redondeza os meios de escoamento que já existem. E se eles não são suficientes, levantar quais as possibilidades que eu tenho de criar condições de escoamento para a minha produção. Então, são as feiras, são os microprocessamentos e os processamentos em agroindústria, fazer geleia, conserva, desidratação, enfim. Cestas, que tem tido muito resultado, são as cestas, principalmente as cestas com muita variedade e onde as pessoas podem escolher os seus produtos. Nós temos observado isso na feira, né? Que as pessoas querem ter variedade. Então, nós temos que se virar nos 30 para poder conseguir ter variedade. Seja da nossa região, seja de fora. Então, também o trabalho em grupo é muito interessante por isso. Pensar nas compras e vendas coletivas. Então, nas compras de insumos, né, nas compras de semente, por exemplo, nós, do nosso grupo de certificação, né, do nosso grupo daqui da Rede Ecovida, nós compramos a nossa semente todas no coletivo. Então, isso sai mais barato, centraliza um serviço que às vezes é oneroso, sair do sítio até a cidade, ou até uma empresa de semente pedir a semente de adubação verde para poder plantar aquilo ali. Então a organização em grupos, ela é muito favorável para trazer resultados. É muito importante nós buscarmos onde quer que a gente esteja, essa articulação em grupo. Então a gente pode observar nos movimentos sociais, e nem só nos movimentos sociais,
Mas são nos movimentos sociais, mas não só nos movimentos sociais organizados e legitimamente constituídos, mas qualquer movimento social, qualquer agrupamento social, quando o grupo tem um entrosamento que ele é conciso, que ele é firme, os processos tendem a ter evolução muito harmônico e muito rápido, né? Então, concluindo aqui essa minha partilha com vocês aqui, a roça é bom, é gratificante estar na roça, é muito especial. Me falta às vezes palavra para dizer quão especial é estar na roça e ter escolhido esse caminho e saber que a agrofloresta vem permeando esse trabalho e deixando a gente trabalhar com mais prazer, menos sofrido. Tem momentos que são sofridos, mas a maior parte deles são momentos agradáveis, principalmente quando tem pessoas envolvidas, o ambiente envolvido, quando você consegue perceber que uma minhoca começa a pular na tua terra, na terra que você está cultivando, que está cuidando, quando um passarinho diferente aparece, quando você vê um buraco de tatu e quando você cruza um tatu à noite, e quando começam a aparecer esses animais, isso é muito especial. Isso não tem preço, não é mensurável o quão gratificante é isso de estar na roça, né? Apesar de ser tão o agricultor, ou a pessoa que está no campo, às vezes é uma coisa que as pessoas menosprezam, que a sociedade, não é como a sociedade menospreza aquele ser humano que resolveu viver uma vida em contato direto com a terra. Então ele é o meio que gera a subsistência. Então é algo muito especial. Outro ponto que eu queria deixar frisado assim também é buscar estimular, não de maneira ativa, mas também de maneira ativa, a ida dos jovens para o campo. Então é muito importante aquela pessoa que gosta da roça, ela ter um incentivo para poder realizar essa sua aspiração. E ao mesmo tempo, a agrofloresta é uma forma, já tem se mostrado, tem resultados práticos e reais de jovens que voltaram para o campo, que cresceram no campo, acabaram indo para a cidade e depois de um determinado momento viram que os pais fazendo agrofloresta tinham resultados interessantes de alimento, de saúde, de renda financeira, e eles voltaram para trabalhar com a agrofloresta e estão realizados. Então, a ida dos jovens e a permanência deles na terra, isso é muito importante, porque a população da zona rural tem aumentado muito a idade média, e isso não é saudável, porque a geração de alimento e de recursos para a vida tá se perdendo. A assistência técnica focada em sistemas agroflorestais tem muito espaço para atingir, e precisamos atingir esse espaço que hoje está na mão de técnicos mais antigos, muitas vezes funcionários públicos, que não tem muito interesse em se atualizar, em buscar inovação. E a agrofloresta é uma inovação do ponto de vista de tecnologia e técnica, apesar que já vem sendo feita há muito tempo. É uma inovação a trazer isso como um método, com um formato que pode ser reaplicado
e ensinável, né? Então eu posso ensinar a agrofloresta como começar um sistema para uma pessoa começar esse aprendizado. E ela vai dar continuidade e vai ter o próprio aprendizado a partir do momento que ela colocar a mão na massa e começar a fazer. Porque a natureza é nossa mãe, né? A terra é nossa mãe, ela nos dá essa chance de aprender com o nosso astro maior, o Sol, com a fotossíntese e tudo mais. Um ponto também da assistência técnica é que ela deve chegar com segurança. Quem está passando essa assistência técnica tem que estar com aquilo tão claro que para fazer junto com as pessoas. Eu vejo muito importante na minha trajetória como técnico, que não é tão longa, mas o que me agradava muito e o que agradava a todos os agricultores com os quais eu tive relação é de que eu fazia junto, não estava ali só para determinar ou dizer o que poderia ser feito, mas fazer junto, saber fazer, isso é muito importante. Não é só um estudo, uma pesquisa, uma leitura que vai trazer, mas a prática, praticar e se apropriar do conhecimento de uma forma prática, para você conseguir passar isso com segurança, com autenticidade, passar de forma verdadeira. Esse tema deve ser alimentado e difundido em todas as universidades, órgãos públicos, todas as entidades que têm vínculo com pessoas e com a formação deles, deve ser difundido o tema, no mínimo tocado, para que ele possa ser pesquisado, porque isso deve tomar espaço. Um dos objetivos meus e nosso como empresa também na Simbiose é difundir e irradiar os sistemas agroflorestais como técnica, para que as pessoas se apropriem dessa técnica e possam fazer as suas descobertas por si só, mas que eles possam se apropriar do conhecimento do que é agricultura florestal, do que é agora desse termo muito maravilhoso que foi criado da agricultura sintrópica. Como que todos os elementos podem trabalhar juntos para criar alguma coisa, criar mais vida, na verdade, não é alguma coisa. Como que nós podemos observar que todos os elementos estão envolvidos de uma forma tão harmoniosa que eles são uma dança, uma grande dança da abundância. Outro ponto é que o processo de produção tem muitos envolvidos no processo. Então, nós temos que prezar e considerar tudo isso também. E aí que está o ponto do grupo, vou retomando o ponto da organização em grupos. Então, nós temos insumos, nós temos sementes, nós temos planejamento pré, durante e pós plantio e produção, assim dito, né? De fato, né? Nós no sistema florestal a gente começa a produzir com 28 dias e vamos colher talvez concluir um último espaço, um espaço com talvez 40, 50 anos, muitas vezes, que nós vamos passar a régua ali e começar uma nova área. O escoamento da produção. Então, entender toda essa lógica da rede funcionando para que o processo possa continuar. A assistência técnica também é um ponto dessa rede. Os agricultores, os pequenos agricultores, os grandes agricultores, os planejadores, e todos são uma grande rede, porque nós somos célula de um grande organismo e não podemos e nem devemos nos esquecer disso. Na verdade, nós devemos sempre nos lembrar disso, que somos células de um grande organismo. Quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar com vocês isso. Poderia aprofundar muito
poderíamos juntos aprofundar muito mais esse tema. Para mim é uma condição nova de poder estar partilhando dessa forma digital, à distância, online, e muito especial poder estar participando dessa inovação também. Sou muito feliz fazendo agrofloresta, sou muito feliz de poder estar no sítio próximo com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, e estar interagindo com outras famílias também no nosso processo de certificação participativa. Meu contato vai ficar disponível com vocês, com o grupo, só buscar. E eu deixo aqui minha gratidão por poder compartilhar sobre esse tema.